A vida de Reiji sempre foi muito sofrida. Vivendo no interior junto a um irmão mais velho que nunca saía de casa pra nada, mas também não ajudava, uma avó muito doente e uma mãe que era a única que sustentava a todos no lugar, ele nunca teve qualquer esperança de sair da cidade depois da formatura pra tentar conquistar os seus sonhos. Ele na verdade nunca se viu sequer no direito de sonhar com algo além daquela vida. Ele estava preso naquela cidade. A sua única distração em meio à monotonia era ver as performances de um grupo de idols que a sua amiga o apresentou. Ele adorava especialmente a líder do grupo, a Oi Nagi. Isso foi até o dia em que a própria Nagi surgiu na frente dos seus olhos e o convidou para morrer junto dela. Shounen no Abyss é um mangá que saiu entre 2020 e 2024, escrito e ilustrado por Minanami Ryo, que tem um traço que eu não consigo descrever de melhor forma além de deslumbrante. Eu tô sempre pedindo sugestões de vídeos pra vocês e postando juntos aos que eu mesmo tenho planejados, e em meio a isso me pediram um vídeo sobre Shounen no Abyss, um mangá que eu já tinha ouvido falar e tava no meu plan to read, mas que eu nunca tinha lido de fato. E o que me chamou a atenção logo de cara foi justamente o visual, que à primeira vista fazia parecer uma obra misteriosa, melancólica, talvez enigmática. Eu peguei pra ler e, cara, a verdade é que eu não fazia ideia de onde eu tava me metendo. O mangá começa com essa página já meio estranha, mas corta pra nos apresentar o protagonista. O Reiji é um garoto bem na dele que, dada a situação na sua casa, pretende arrumar um trabalho logo que se formar pra poder ajudar a mãe. A professora dele até tenta incentivar a prestar pra uma universidade, mas ele nem cogita isso. Diferente da sua amiga de infância, Shako. Não é esse Shako, de novo isso? Uma garota baixinha e gordinha que, por ser deixada de lado por conta da sua aparência, tá determinada em entrar numa das melhores universidades de Tóquio e mostrar do que ela é capaz. A Shako também foi a responsável por apresentar o grupo de idols Acrylic pra ele, e é quem nos conta também sobre um lugar acima do rio da cidade que ficou conhecido como o Abismo dos Amantes, por conta de uma lenda de um livro do autor favorito dela que fala sobre um casal que cometeu suicídio em conjunto no lugar. Fora esses dois, a gente ainda conhece um outro personagem, o Gen, que era um amigo de infância deles, mas que com o tempo se tornou o líder de um grupo de delinquentes e passou a implicar com o Reiji, importunando ele e fazendo o garoto comprar cigarro no seu lugar. E essa rotina dele se mantém até o dia em que uma atendente nova da loja de conveniências proíbe o Reiji de comprar o maço, já que ele é um adolescente. Ele não faz nada sobre isso, mas no segundo encontro com ela é quando ele percebe que ela é a Nagi, a idol que ele tanto admira. E ele fica meio em choque quando vê a mina fumando, já que a idols tem sempre aquela pose de certinha, mas não deixa de ficar encantado ao vê-la diante dos seus olhos. Ainda mais quando a mulher pede para que ele a mostre a cidade. Ele não pensa duas vezes e parte num tour com ela, no qual acaba falando sobre toda a sua situação na cidade e de como ele provavelmente vai passar a vida inteira preso lá. Em meio a isso, o assunto do Abismo dos Amantes é puxado e a Nagi pergunta de repente se o Reiji não quer se suicidar junto dela. Ele reage com um certo choque, mas então diz: já que eu nunca tive nenhuma experiência grandiosa na vida, ao menos morrer junto da Oi Nagi parece um pouco gratificante. Ao que ela pergunta: e passa a mão no moleque e chama ele pra casa dela. Caramba, que repentino. Sim! Aí ela leva ele pra casa dela, conta que tem 20 anos, na verdade, não 17, igual ela divulgava no grupo de idol, e transa com ele. Daí do nada um cara de uns 40 anos que ele tinha visto a Nagi dar comida na frente da loja e até achou que fosse um mendigo, entra na casa e a mina apresenta ele como o marido dela. O Reiji foge e no dia seguinte o marido da Nagi aparece pra devolver a bike dele que ele esqueceu. Nessa cena a gente vê que a mãe do Reiji conhece o maluco, ela ainda fala que é amiga de infância dele, mas depois pede pro filho ficar longe do cara porque ele é uma pessoa desprezível. Mais tarde o Reiji vai na casa da Shako pra ler mangá e descobre que esse cara é o autor dos livros que a menina gosta, e que segundo ela, ele é um arrombado com histórico de uns 10 divórcios. Depois disso o Reiji encontra a Nagi de novo, depois de um momento que a gente fica sabendo que o pai do Gen pretende contratar ele pra trabalhar na firma quando ele se formar, mas que isso provavelmente vai ser um inferno na vida do garoto. Daí ele puxa a Nagi pra uma ponte onde os dois estão prontíssimos pra se matar no capítulo 7 de um mangá com 183 capítulos, mas na hora do bora lá, a professora do moleque acaba vendo eles e impede o ato. A Nagi cai fora enquanto a mulher decide abrigar o garoto na sua casa porque tava um temporal desastroso e ela tava com medo dele tentar fazer alguma coisa de novo. Beleza, justo. Só que a nossa querida professora, preocupadíssima com seu pobre aluno, ao levá-lo para sua residência onde ela mora sozinha e ao ver as costas nuas do garoto adolescente enquanto ele trocava de roupa, e percebeu quão fragilizado
limitado, encurralado e emocionalmente dependente ele tá, dado o desastre que é a sua vida atual, fica com tesão e convence ele a ficar na sua casa mais um dia e olha a cara dessa vagabunda antes de eu continuar. Beija ele pra ele ficar lá quando ele diz que tá melhor e pode ir embora e depois... Eu não pensei que vocês quisessem tanto me deixar fudido da cabeça, mas vocês estão conseguindo. Mentira, eu já vi coisa bem pior que isso, mas caralho. Eu pensei, claro, quando eu peguei esse mangá pra ler, que ia ser um negócio meio dark. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi dele foi essa página, e eu tinha muita expectativa do que levaria essa personagem a esse estado tão pesado. Admito que me decepcionei um pouco de ter sido tão cedo esse momento, não teve muito do impacto que eu pensei que teria, mas enfim. Num primeiro momento eu fiquei em choque pra cacete lendo esse bagulho, com certeza, mas eu não nego que eu fiquei muito intrigado. Vocês que conhecem o histórico do canal sabem que eu curto essas tramas meio bizarras e duvidosas pra porra, vide Shino Adachi, Yakedo Shoujo e outras, então eu fiquei bem curioso com o rumo que isso tomaria. Além da arte ser lindíssima, eu já falei, mas eu preciso babar ovo de novo do traço dessa autora porque eu me apaixonei completamente por ele. A narrativa ser super dinâmica, mas ainda assim apresentar muita coisa, isso tudo que eu falei rola em 12 capítulos de 20 páginas a maioria. Os personagens serem logo de cara muito interessantes e todos os elementos que foram apresentados nesse espaço tão curto de tempo me instigarem absurdamente a querer saber até onde esse negócio pretendia ir. A pergunta que mais flutuava pela minha mente era, cara, o que essa autora pretendia fazer pra esse bagulho ter tanto capítulo? Eu precisava saber disso, então eu continuei lendo. E o que eu senti enquanto eu li esse mangá foi quase a mesma coisa que eu senti com Pum Pum. O sentimento de que a intenção da autora com essa história era pegar um grupo de personagens e degradar eles ao máximo. Distorcer, deturpar, vamos pegar esse protagonista que é um garoto sem apego à vida e explorar isso ao máximo e colocar mais e mais elementos que vão reforçar isso, ao mesmo tempo em que, por outro lado, a gente vai ter uma força que vai tentar trazer ele pra superfície. Força essa que vem muito por parte da Shako, que tem um afeto muito grande por ele, e que mais do que só viver uma vida feliz, ela também deseja isso pro amigo. Só que nisso a gente tem a professora, que deveria ser uma figura de autoridade e de confiança, desenvolvendo uma relação doentia com o moleque, uma obsessão nojenta que vai ficando pior e pior a cada capítulo. Ao mesmo tempo, pra garantir que ninguém tenha uma vida feliz nessa porra, a gente ainda vai pegar essa garota fofa e gentil que ama os livros desse cara e, apesar de saber que ele é um cuzão, ainda tem vontade de conhecer ele, e vai colocar ela pra cruzar caminho com o dito cujo. Num momento que vai parecer mágico pra ela a princípio, mas que vai resultar numa merda atrás da outra e ainda vai envolver ela nessa história toda do Reiji com a Nagi. Enquanto isso, a gente ainda tem o envolvimento do Gen, que se encontra com a Nagi e fica sabendo do que ela e o Reiji tentaram fazer e vai ficar obcecado quanto ao garoto como se fosse o dono dele. E tudo isso sem contar a mãe do protagonista, que parece uma personagem mais terciária no primeiro momento, mas que quando passa a receber destaque na narrativa vira tudo quase que de ponta cabeça. E eu associo muito a experiência de ler esse mangá com a de ler Pum Pum, porque depois que essa primeira leva de bizarrice rola, quando você se dá conta, você se vê numa constante de tragédia e desgraça que vai cada vez mais aumentando de proporção e piorando e não para. Você começa a sentir angústia e nervoso porque a cada novo capítulo uma coisa pior acontece e a professora fica mais louca e o Reiji fica mais ferrado da cabeça e a Shako, que é o principal símbolo de esperança no começo da obra, começa a passar por uns negócios tenso e a desandar, e a gente começa a descobrir coisas completamente malditas que vão afundando mais e mais os personagens e a obra inteira em si. Porra, eu tava lendo esse bagulho e os capítulos passando e eu fui entrando em negação, falando, mano, não é possível que isso aqui tá acontecendo. Eu juro que chegou num ponto, bicho, que quem tava querendo se matar era eu. Esse mangá, ele não necessariamente te perturba, te abala ou te deixa mal. O que esse negócio faz, o que essa autora, no decorrer de tudo que eu li aqui, se mostrou mestre em fazer, é deixar o leitor em choque. É te fazer esfregar a testa e falar, viado, não pode ser verdade isso que eu tô vendo. Recomendo. Eu gosto, eu sou muito apreciador desse tipo de obra que faz esse rolê. Esse lance de pegar os personagens, fazer você gostar deles no primeiro momento e começar a degradar cada vez mais, e daí daqui a pouco você tá torcendo pra um, você não tá mais, você não gosta mais dele, você começa a odiar ele. E a autora desse mangá conseguiu fazer isso muito bem. Ela conseguiu colocar alguns personagens, fazer a gente gostar deles, descobrir lados obscuros deles e começar a ter repúdio por eles, ao mesmo tempo em que apresentou outros que pareciam meio cuzões no primeiro momento, mas que tinham uma certa justificativa, e também pegou outros que pareciam cuzões, daí deu uma justificativa pra esses atos deles e depois voltou atrás e mostrou que era pior do que parecia. Muito bom, gosto. Mas agora eu quero tirar um momento pra falar de algumas coisas mais específicas e que vão mais pra frente na história, e eu vou dar
dar spoiler até por volta do capítulo 90 e poucos, que foi onde eu parei. Eu pretendo terminar o mangá, eu tô curioso com o rumo que ele vai tomar, mas eu preferi ler até uma parte e não trazer um vídeo gigante pra vocês. Se você não quiser tomar spoiler, considere esse aqui o final, então. Vamos lá. Eu tive opiniões conflitantes sobre esse mangá até então, eu admito. No decorrer dos capítulos, a gente acompanha o Reiji se afundando nesse desapego à vida que ele tem, conforme se vê imerso nessas relações conturbadas com a Nagi, com quem ele compartilha esse desejo de morte, com a professora Yuri, que bagunça a cabeça dele com promessas e com todo esse contato sexual, o qual claramente ele sente prazer, mas que arregaça o psicológico do moleque, afinal é a professora dele. E com os seus familiares, em particular a mãe, a qual nós descobrimos cada vez mais não ser a pessoa que antes parecia. A gente vai descobrindo segredos bem obscuros dela, que ela tem encontros sexuais com o pai do Gen e com o próprio Gen, que a gente descobre mais pra frente que foi manipulado por ela pra matar o pai do Reiji quando os dois ainda eram crianças. E essa mulher é tão fora da casinha que mais pra frente ela tenta se matar junto a do filho, e ainda se joga na frente do carro da Yuri em seguida quando as coisas não saem como planejado. Fora isso, acontece um monte de merda com a Shako também. Ela se envolve mais com o Reiji e tenta ter algo saudável com ele, mas daí a professora maluca descobre e queima a menina na escola dela. Os pais dela proíbem ela de ir pra faculdade de Tóquio e de ver o Reiji, e a gente ficou uma cota sem ver ela até que 3 meses depois, o garoto consegue contato e encontra uma versão da amiga magra e anêmica por conta dela ter ficado ferrada e não conseguir mais comer direito. A professora é denunciada, mas consegue se safar, ela só perde o emprego, mas continua aterrorizando todo mundo. A gente fica sabendo do passado do Ezemori também, que é o autor dos livros lá, que ele já teve um relacionamento com a mãe do Reiji. Cara, em suma, muita coisa acontece nesse mangá, eu acho que deu pra perceber e eu espero não ter confundido vocês com esse tanto de informação. Mas eu queria a partir disso dar alguns pitacos sobre do porquê que eu falei das minhas opiniões serem conflitantes. Eu gosto muito desse tipo de história, eu acho que eu deixei bem claro, e uma coisa que me prendeu muito em Shonen no Abyss, além dele ser lindíssimo e super dinâmico e do elenco ser interessante de se acompanhar, é que eu senti que a autora soube muito bem construir a obra, nivelar quando era o momento de dar destaque a cada personagem ou a cada trama. A gente começa no rolê do Reiji com a Nagi, daí entra o lance com a professora, dá destaque pra Shako, aprofunda melhor o Ezemori, a mãe do Reiji, o Gen, tudo é muito bem estruturado. Contudo, eu acho que ela soube fazer esse trabalho até certo ponto, porque uma coisa que eu senti em muito, devo dizer, por parte da personagem da Yuri, a professora, além dela em particular ser meio escrachada, o que eu admito, apesar de eu normalmente me incomodar, nesse caso eu achei até que intancável, é que chega uma hora que ela dá uma certa canseira. Tipo assim, no início é cabuloso, ela é interessada no Reiji, seduzindo ele, ficando obsessiva. Eu tava lendo e eu ficava angustiado sempre que ela aparecia, sempre que ela descobria algo que podia usar ao seu favor, sempre que ela se envolvia mais com o Reiji e com as pessoas ao redor dele. Só que chega numa hora em que ela já apareceu tantas vezes pra frustrar um plano ou ferrar com tudo quando as coisas estão indo bem, que eu parei de sentir angústia e comecei a ficar só tipo, ah, mano, de novo essa mina? Sabe, ela deixou de ser uma personagem a se temer e ficou irritante. Ela aparecia e eu revirava os olhos. E a Yuri foi a principal a me causar isso, mas rolou em menor escala em outras coisas. De repente, a minha curiosidade de até onde essa história chegaria pra ter tanto capítulo virou um receio de que o motivo pra ter tudo isso foi porque a autora enrolou pra chegar na conclusão. Eu senti lendo em certo ponto que a história não precisava de tanto. Ela podia ser mais curta, ter menos coisa. Nem todo personagem precisa ter uma lore elaborada e uma face oculta. Além de que nisso de focar tanto em outras tramas e desenvolvimento de outros personagens, a história se desprende de alguns dos elementos iniciais, como é o caso da Nagi. Cara, ela é a heroína principal do negócio, a capa do primeiro volume, aquela que deu início a toda a trama. Só que ela é tão posta de lado em certo ponto que, sem maldade, eu perdi o interesse nela, porque eu imergi tanto nas outras tramas que a dela perdeu a graça pra mim. Mas eu confesso, tirando essa parte da Nagi que eu realmente passei a cagar pra personagem não por vontade própria, essa questão de sentir que a obra tava virando uma enrolação não durou muito não. Lá pelo capítulo 70 e poucos, o Reiji se reencontra com a Shako e vê ela toda diferente, tem uma conversa sobre o que rolou, e é quando a gente descobre que o Gen, que tinha sumido durante esse período, depois de quase matar a Nagi por causa do lance dele estar obcecado pelo Reiji, tava na casa da professora, da Yuri. Parece até num primeiro momento que ela sequestrou o maluco, depois a gente descobre que não, mas nesse ponto eu senti que as engrenagens da história voltaram a girar. Eu botei fé nela de novo e eu me empolguei a continuar lendo. Ainda mais quando lá pro capítulo 90 a Yuri acabou se envolvendo com a mãe do Reiji e o garoto fugiu pra Tóquio junto da Shako e do Gen e acabou se reencontrando com o Ezemori depois de 3 meses e descobrindo que o maluco tava com câncer em estado terminal. Ao que o mangá entra num flashback longo, muito longo mesmo, da juventude dele, o qual eu devo dizer que me interessou bastante. E foi mais ou menos aí que eu parei
parei pra poder escrever esse vídeo, lá pro capítulo 100, na verdade. Parece que ainda tem coisa pra acontecer, e apesar de eu ter desanimado um pouco naquele pontinho, eu tô bem curioso de novo. Eu sei que esse vídeo por si só ficou grande e que provavelmente eu joguei muita informação pra vocês, mas eu espero que tenha ficado pelo menos interessante, que tenha dado pra vocês entenderem em certo ponto, que tenha sido legal de acompanhar, independente de vocês já terem ou não lido a história. Agora que eu enfim gravei isso, eu vou terminar de ler, e se ao final valer a pena, eu trago um outro vídeo falando do final do mangá. Ou se vocês quiserem, vocês deixem aí também nos comentários, beleza? Mas e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Você já conhecia Shonen no Abyss ou já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, curte, hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo, que são o Joabson Filho e o Cauã Mito 10, e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Maria Dioneia e a Iana Delfini. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando